começar pela definição. O que é saúde mental, saúde emocional? Qual que é a régua, assim, o gabarito para eu saber se eu tô bem ou não? Quando a gente fala de saúde e de medições, né, dessa condição, ela serve para toda e qualquer medição. Então, quando eu falo de saúde mental, eu estou falando de quê? Eu estou falando da condição como eu me relaciono com as minhas emoções. Então, como eu me relaciono com as minhas emoções? Isso vai ser a definição de saúde ou doença mental. Então, como eu encaro a minha vida, como eu encaro o meu dia a dia, como eu encaro os afetos que eu recebo o tempo todo em relação às relações interpessoais. Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de algo direcionado e relacionado inteiramente com as relações interpessoais. Por quê? Porque os meus afetos, eles acontecem nas relações. Nós somos seres sociais. E quando eu nasço dentro de um ambiente social, que é a minha família. E normalmente os adoecimentos, eles acontecem nesse lugar, né? Os primeiros adoecimentos. Por quê? Porque uma criança, ela tá ali, ela tá lançada, eu sou psicólogo existencial, então a gente fala de um ser lançado no mundo. Então eu fui lançado no mundo e nesse lançamento eu fui lançado em um ambiente. E esse ambiente ele vai proporcionar a minha saúde ou meu adoecimento. Falando de uma criança, que ela não tem ainda uma definição de como lidar com isso. Então, aqueles afetos, eles vão começar a ter uma resposta na minha vida, na juventude, na vida adulta. E a forma como eu lido com isso, com aqueles afetos do início da minha vida e com os afetos atuais, vão definir saúde ou adoecimento mental. Então, resumindo, o que é saúde mental? É a condição como eu encaro a minha existência. E quais são Condição os, emocional. sim, e quais são os sinais, pastor, assim, que eu sei que eu tô começando a perder minha saúde mental? A gente chama. Existe uma expressão na psicologia que é regulação emocional. Então, quando a gente fala de angústia, de estresse, de ansiedade, tudo isso está diretamente relacionado à minha existência. Então, todo mundo que existe vai passar por isso. Como eu sei que isso está me afetando negativamente? Quando eu começo a não conseguir lidar com isso. Quando eu começo a não dar conta. Quando a ansiedade. Bom, ansiedade é um tema recorrente, né? Uhum. Todos nós temos ansiedade. Por exemplo, eu estou aqui no primeiro podcast, dando início a esse processo aqui com vocês. Eu fiquei ansioso. Eu fiz uma viagem de 1 hora e pouquinho de Valadares aqui, eu fiquei ansioso. Como que vai ser? Como que, né? Será que vai ser bacana? Será que as pessoas serão alcançadas? Será que vai ser efetivo? Normal, né? Friozinho na barriga. Isso é ansiedade. Agora, se eu chego aqui e eu começo a tremer, o coração acelera, eu viro para você e falo, pastor, eu tô passando mal, me dá uma água, me chama o SAMU, é, eu preciso fazer uma respiração, eu tô ansioso. Então, quando essa ansiedade ela sai do meu controle, é sinal de que há um adoecimento em vista. Então, não é o que acontece comigo, é como eu reajo àquilo que acontece comigo. Dores, perdas, problemas, adversidades, eu, você, os nossos ouvintes, todos vão passar por isso. Então, quando eu percebo que tem alguma coisa errada, quando eu começo a ter uma resposta negativa daquilo que eu estou vivenciando. Começa a evitar determinados ambientes, talvez, por exemplo, você poderia chegar num nível de ansiedade tal que você recusasse o convite, né? E você não quisesse estar aqui ou criasse, né, uma série de situações para evitar isso. Esse é um sinal de que você já não está conseguindo lidar mais com essa ansiedade de uma forma saudável. Sim, esse pode ser um sinal de um transtorno específico, né? Porque quando a gente fala de saúde mental, existe uma gama de transtornos que estão relacionados, desde os problemas que são puramente emocionais até aqueles que são neuronais,
que tem a ver mesmo com a questão física. Um medo, por exemplo, de exposição, um medo de socialização. A gente pode estar falando de algumas fobias específicas, fobia social, por exemplo. Então, uma gama muito grande de percepções que precisam ser vistas e revistas, né? Porque tem que haver uma recorrência para a gente poder definir um adoecimento ou não. Situações específicas, Fred, por exemplo, digamos que eu tenha vivenciado alguma situação muito específica hoje pela manhã. Então, acordei e recebi uma notícia devastadora. Eu estava preparado para vir, pronto para estar aqui com você e tudo. E aí essa notícia me abala num nível que eu perco a vontade ou mesmo fugiu a palavra, mas eu perco eu não posso usar essa palavra aqui porque nós estamos no meio de crente. Fica à vontade, doutor. Vamos lá, pode rasgar o Então verbo. tá, então eu vou rasgar. Eu Vai perco lá. tesão, Uhum, né? uhum. Porque senão, não, por favor, não me interprete mal. Mas é exatamente para expressar isso, que é uma pulsão, uma vontade, um desejo. Eu estava muito ansioso para estar aqui, né? Eu tive que manejar situações para estar aqui pela manhã. Então, e de repente isso acontece e eu perco esse tesão. Eu perco isso. Quer dizer que eu estou adoecido mentalmente? Quer dizer que isso... Não. Quer dizer que naquele momento eu tive um afeto específico, uma situação específica que me proporcionou essa condição. Todo adoecimento... E é uma situação muito bem clara, você consegue identificar ela. Claro, claro, é por isso. Olha, Fred, eu não vou poder ir, aconteceu uma situação aqui, eu estou muito abalado, até para eu dirigir vai ser complicado, então eu queria que você me entendesse, e tudo bem, né? Porque essa autoleitura, que é o autoconhecimento também, ele é fundamental para o equilíbrio das nossas emoções, para o equilíbrio da saúde mental. Tá? Então eu não posso definir, porque às vezes você tá participando com a gente aqui e pensa assim, eu vivi isso hoje, quer dizer que eu estou doente mentalmente. Não. Todo adoecimento mental, ele passa por uma análise, por uma fundamentação, tem todo um processo, tem todos os requisitos para a gente realmente definir se é um adoecimento ou não.